Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui para comentar com vocês que este vídeo é complementar à aula de bases do eletrocardiograma. Por isso, é importante vocês assistirem a videoaula sobre o eletrocardiograma. Neste vídeo aqui, iremos discutir sobre a importância de reconhecer as principais arritmias cardíacas pelo traçado do eletrocardiograma e os aspectos básicos da sua interpretação. Sem mais para o momento, vamos para o vídeo. Espero que todos aproveitem e tchau, tchau! Olá a todos, essa é uma aula então que é complementar à aula de bases do eletrocardiograma, onde hoje nós vamos apresentar então as principais arritmias cardíacas que têm relação com o traçado do eletrocardiograma. Essa figura mostra as 12 derivações normais do eletrocardiograma. Então, nós podemos observar aqui na parte esquerda a derivação 1, derivação 2, derivação 3, que são as derivações bipolares. Depois, a derivação AVR, AVL e AVF, que são as derivações amplificadas dos membros. E, por fim, as derivações que vão de V1, V2, V3, V4, V5 e V6, que são as derivações unipolares ou as derivações pré-cordiais. A importância de analisar o traçado do eletrocardiograma nas diferentes derivações é porque cada uma delas permite uma fotografia de um ângulo diferente do coração. Então, é possível observar, analisando as diferentes derivações, a lesão ou a presença de lesão em regiões determinadas e regiões específicas do coração. Por isso que é importante, então, a utilização do eletrocardiograma com as 12 derivações. Aqui, então, nós podemos observar, na parte de cima dessa figura, um aumento da frequência cardíaca. Esse aumento da frequência cardíaca tem como característica a presença da onda P, do complexo QRS e da onda T. Então, é uma anormalidade que é oriunda no sistema de condução e, por isso, nós chamamos de ritmos sinusais anormais. Aqui, por exemplo, está mostrando a taquicardia, que é geralmente associada com um aumento da frequência cardíaca acima de 100 batimentos por minuto. Vários fatores podem levar à taquicardia. A presença de febre, por exemplo, nós sabemos que 1 grau de aumento da temperatura corporal pode aumentar em até 18 batimentos a frequência cardíaca. Então, a presença de febre é um fator importante que se associa à taquicardia. Também a hiperestimulação simpática sobre o nódo sinusal é um outro aspecto que pode aumentar a frequência cardíaca e a própria fraqueza do coração também pode estar associada com o aumento da frequência cardíaca em situações onde a fração de ejeção está diminuída e o coração tenta então compensar para manter o débito cardíaco, aumentando a frequência cardíaca, aumentando o número de batimentos cardíacos. Então, isso com relação à taquicardia. Com relação à bradicardia, ela pode acontecer, como estão observando aqui também, uma onda P, complexo QRS e onda T. Só que há um intervalo muito grande entre dois complexos QRS. Então, isso representa uma redução da frequência cardíaca, que nós chamamos de bradicardia. A bradicardia pode estar associada com hiperestimulação vagal, ou seja, um aumento da atividade vagal sobre o nódo sinusal, que diminui a frequência cardíaca, ou também nós podemos encontrar a bradicardia do atleta, que é aquela bradicardia associada com um aumento do tamanho do coração e um aumento da eficiência do coração, causando, então, uma bradicardia, né, em função da presença de treinamento físico, de treinamento dos atletas. Além das taquicardias e das bradicardias, nós podemos também identificar no traçado do ECG os bloqueios. Aqui está mostrando então o bloqueio sinoatrial, que está mostrando aqui a ausência da onda P. Não tem uma onda P. Então, isso aqui representa que o potencial marca-passo, que geralmente é oriundo no nódo sinusal, não está acontecendo. Por isso, não tem a despolarização atrial. E isso, então, mostra no traçado do ECG uma ausência da onda P. Isso é um bloqueio, então, sinoatrial. Essa ausência pode ser causada por uma isquemia da artéria que irriga o nódo sinusal ou por outros fatores que também alteram a atividade elétrica do coração. Nessa situação, então, para que não haja uma redução muito grande da frequência cardíaca,
o nodo atrioventricular assume, então, a frequência cardíaca, mas numa intensidade menor, numa frequência menor. Então, há uma bradicardia quando tem um bloqueio do nódo sinoatrial, como está mostrando nesse exemplo aqui, há uma bradicardia, uma redução da frequência cardíaca por causa, né, desse bloqueio do nódo sinusal. Um outro tipo de bloqueio é o bloqueio do nódo atrioventricular de primeiro grau. Aqui vocês estão observando de novo, né, uma onda P, um complexo QRS e uma onda T. Se vocês compararem esse traçado aqui com o de cima, observem que a onda P está muito próxima do complexo QRS, enquanto aqui a onda P está afastada do complexo QRS. Então isso mostra um alargamento desse segmento. E esse alargamento desse segmento aqui mostra, então, que o estímulo que é produzido na onda P demora para percorrer o trajeto até chegar ao nódo atrioventricular e passar para os ventrículos, desencadeando, né, o surgimento do complexo QRS. Então, esse simples alargamento do segmento PQ é o que a gente chama de bloqueio atrioventricular de primeiro grau. E, por fim, o terceiro bloqueio de origem atrial também é o que a gente chama de bloqueio atrioventricular de segundo grau. O que vocês estão observando aqui? Né? A presença de uma onda P, um complexo QRS, uma onda T, outra onda P, complexo QRS, onda T e assim por diante. Chega um determinado momento que tem uma onda P que não se segue ao complexo QRS, então tem uma onda P isoladamente. Essa onda P que foi produzida no nódo sinusal e, portanto, despolarizou os átrios, não chegou a despolarizar os ventrículos. Por isso, então, há uma ausência da despolarização ventricular após essa onda P aqui, que deveria acontecer em seguida. Então, isso é o que nós chamamos de bloqueio atrioventricular de segundo grau também. Então, esses são os bloqueios de origem atrial. Também nós podemos encontrar os bloqueios de origem ventricular. Aqui está mostrando na parte de cima, então, o traçado normal em V1, né, o complexo QRS e a onda T, e em V6, o complexo QRS e a onda T. Aqui está mostrando o bloqueio de ramo direito, né? O que acontece no bloqueio de ramo direito? O complexo QRS em V1 se apresenta uma segunda onda R. Então, tem a primeira onda R, uma onda S e uma segunda onda R. Essa segunda onda R acontece porque o ventrículo direito está despolarizando depois do ventrículo esquerdo. Então, isso gera uma segunda onda R e também gera uma inversão da onda T. Então, isso aqui é característico em V1 de se observar bloqueio de ramo direito. E aqui, mais abaixo, está mostrando também um complexo QRS alargado, com uma duração maior e com uma característica de apresentar a presença desse comportamento em forma de dente no ápice do complexo QRS, além desse alargamento. E isso, então, representa um bloqueio de ramo esquerdo do feixe de His, né, que é quem leva os estímulos elétricos do nódo atrioventricular para o septo interventricular e depois para as paredes dos ventrículos. Então, aqui está mostrando um traçado do ECG, uma onda, um complexo QRS alargado com essa formação em dente, que é típico de um bloqueio de ramo esquerdo do feixe de His. E aqui também está mostrando na derivação V6 o mesmo comportamento, né, representando então um bloqueio de ramo esquerdo do feixe de His. Além disso, a presença de isquemia ventricular, ou seja, uma área de lesão de músculo, uma área isquêmica, pode apresentar duas alterações importantes, né, no traçado do eletrocardiograma. A primeira alteração que vocês estão vendo aqui é o que nós chamamos de infradesnivelamento do segmento ST. Aqui está vendo, antes do complexo QRS, o traçado vinha neste nível aqui. Depois do complexo QRS, o traçado vem cá para baixo. Então, isso nós chamamos de infradesnivelamento do segmento ST. E isso geralmente representa uma injúria isquêmica subendocárdica, que pode estar acontecendo, então, no ventrículo esquerdo nessa situação aqui. E também, uma outra situação que representa a lesão isquêmica, vocês estão observando aqui, o que nós chamamos de supradesnivelamento do segmento ST. Então, aqui seria um complexo QRS, aqui teria uma onda P, o complexo QRS e depois vem uma onda T.
esse supradesnivelamento do segmento ST também está associado com a presença de lesão isquêmica, agora numa extensão maior, aqui no caso é uma injúria isquêmica que acomete toda a parede do ventrículo esquerdo, então por isso é um infarto transmural, e isso geralmente no traçado do eletrocardiograma aparece como um supradesnivelamento do segmento ST. Além dessas alterações, também temos as extrasístoles de origem atrial. Então, aqui está mostrando um batimento extra. Nós podemos observar aqui no início, né, uma onda P, um complexo QRS e uma onda T, depois outra onda P, um complexo QRS e uma onda T. E em seguida aqui, uma onda P rapidamente, né? Se tem onda P é porque o sinal elétrico foi originado no nodo sinusal, ou seja, houve despolarização dos átrios, por isso a presença da onda P. Mas após isso tem um complexo RS que mostra que a onda foi transmitida para os ventrículos. Só que se vocês analisarem a distância entre este complexo RS e este complexo RS, vocês vão ver que esse terceiro complexo RS acontece muito próximo desse complexo RS aqui, então é um batimento extra, é uma extrasístole de origem atrial, de origem, na verdade, do nodo sinusal, que é onde se origina normalmente a atividade elétrica, a atividade marca-passo do nosso coração. E aqui mais abaixo também está mostrando de novo, né, uma onda P, um complexo QRS, uma onda T, seguido de outra onda P, outro complexo, outra onda T. E num determinado momento, vocês observam aqui uma onda P, um complexo QRS, uma onda T. E em seguida, um complexo QRS sem onda P. Então, o que está mostrando aqui? Um batimento prematuro de origem do nodo atrioventricular. Então, não tem onda P, quer dizer que o batimento não se originou no nodo sinusal, mas a característica do complexo QRS é muito parecida com os outros complexos QRS. Então, esse batimento extra, batimento prematuro, foi originado no sistema de condução. Aqui, no caso, foi originado no nodo atrioventricular. Então, um batimento prematuro de origem do nodo atrioventricular, que está mostrando aqui. Além disso, nós temos as extrasístoles de origem ventricular por focos ectópicos. Então, o que está mostrando aqui? De novo, uma onda P, complexo QRS normal, outra onda P e um complexo QRS completamente diferente do comum, do normal que está acontecendo aqui, com uma inversão da onda T. Depois vem outra onda P, outro complexo QRS normal e assim por diante. E vem outra onda P e outra extrasístole ventricular, que tem características anômalas comparada com os complexos QRS normais, que são esses outros aqui. Então, isso aqui está mostrando que essa extrasístole é de origem de um foco ectópico, que é uma contração prematura ventricular que pode ser originada por uma desorganização da atividade elétrica cardíaca, de algum segmento isquêmico ou de alguma outra alteração importante na condução e na geração do potencial de ação no músculo do coração. Então, isso aqui é característico uma extrasístole originada de um foco ectópico, ou seja, originada fora do sistema de condução, porque os componentes do complexo QRS são completamente diferentes dos componentes de um complexo QRS normal. Então, aqui ela acontece, depois ela se repete de novo e assim por diante. Então, a presença desses focos ectópicos causa extrasístoles ventriculares. Isso aqui é um risco muito grande porque o indivíduo que apresenta esse tipo de comportamento pode apresentar fibrilação ventricular em seguida, se isso não for corrigido. Aqui, na parte de baixo, também está mostrando a mesma imagem, né? De novo, um complexo QRS normal, na derivação 3, uma extrasístole mostrando um complexo QRS completamente diferente, anômalo, comparado com os complexos normais. Então, isso também mostra a presença de extrasístole de contração prematura ventricular, originada fora do sistema de condução, originada provavelmente num foco ectópico que está acontecendo em algum ponto da musculatura ventricular. E, por fim, se essas extrasístoles se repetirem muito, o coração pode entrar em um processo de fibrilação ventricular, que é o que está mostrando essa parte de baixo aqui da figura. Nesse
traçado de baixo aqui, vocês não conseguem identificar onda P, não conseguem identificar complexo QRS, nós conseguimos identificar aqui pequenas ondas de atividade elétrica, mas de uma forma desorganizada e desordenada. Essas pequenas ondas de atividade elétrica caracterizam, então, a presença de fibrilação ventricular. E quando tem fibrilação ventricular, não existe mais função de bombeamento do coração. Então, isso aqui caracteriza, na verdade, uma parada cardíaca com necessidade de massagem ou de eletroversão, né, para reversão da fibrilação ventricular, porque nessa situação de fibrilação ventricular, como partes do coração despolarizam e repolarizam em tempos diferentes, a função de gerar pressão dentro da cavidade acaba não acontecendo. Então, isso gera uma incapacidade do ventrículo de bombear sangue para a periferia e, por isso, né, é necessário, nesse caso, fazer a reversão da fibrilação ou por massagem cardíaca, ou por eletrochoque, ou por tratamento farmacológico também. Então, eram essas as informações de algumas das arritmias que podem ser identificadas analisando o traçado do eletrocardiograma. Muito obrigado pela atenção de vocês e tchau, tchau. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Então, inscrevam-se no canal e deixem seus comentários para nos ajudar nessa construção conjunta do conhecimento sobre a interpretação das principais arritmias do eletrocardiograma. Nos vemos aqui no Primeiro Respira e nas redes sociais. Tchau, tchau e até breve.